Corações se enchem de alegria por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem realizado durante todo esse mês, o mês da juventude. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem falado, o Senhor tem exortado, o Senhor tem convocado, Deus, esses jovens, esses adolescentes a um compromisso ainda maior contigo, Deus. E hoje nós estamos encerrando com os corações agradecidos, sendo grato ao Senhor por tudo aquilo que o Senhor tem feito. Deus, o nosso desejo é que verdadeiramente, Deus, possa haver uma transformação genuína, ó Pai, uma transformação, Deus, que possa ser perceptível, que possa ser vista, ó Pai, nos nossos lares, no trabalho, na escola, que verdadeiramente, Deus, Cristo possa ser evidenciado nas nossas vidas através das nossas atitudes. Obrigado por esses 3 dias, foram dias abençoadores, foram dias onde nós ouvimos a Tua Palavra, onde nós podemos ter o privilégio, Pai, de estar vivendo um momento de comunhão, de alegria, de compartilhar, Pai, nas brincadeiras, na janta e em todos os momentos, Pai, podemos vivenciar um tempo de espiritualidade, não só no ambiente do culto, mas também fora dele, Pai. Nosso desejo é vivermos para a glória do Teu nome, como foi pregado hoje pela manhã. Nós te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Os irmãos podem sentar nesse instante e nós vamos convidar o Ministério Expressão, que vai estar louvando ao Senhor. Durante o nosso acampamento, eu quero convidar também o nosso missionário Júnior para estar conosco aqui junto, ocupando aqui a plataforma. Nós convocamos você para estar juntamente conosco. Júnior, que vai trazer a mensagem, encerrando o nosso acampamento, que foi bênção desde ontem à noite, hoje pela manhã e agora à noite o mesmo estará a mensagem. Só lembrando aos irmãos que estão fora que ainda há lugar na galeria. Então, se você quiser, você pode subir e ainda há lugar, para que você não fique aí em pé, mas que você possa estar também adorando ao Senhor de uma maneira mais confortável. Então, Ministério Expressão, que teve oportunidade no treinamento de também estar ali, através da música, através da coreografia, mostrar essa metanoia que nós vivenciamos durante esses 3 dias.
crianças de 4 a 8 anos para o momento do culto. Então, quero convidar a tia Valéria, que estiver aqui, com as crianças, que estejam aqui nesse instante. Isso. Nossas crianças, já está orando por ela. E vou aproveitar o pastor Jonas, porque a gente já faz esse momento de intercessão também, convidando a igreja a colocar-se de pé. Logo após essa sessão, a oração pelas crianças, elas vão continuar o culto, mas na linguagem dela. Vamos orar nesse momento pelas crianças. Em seguida, ministraremos uma outra oração com a outra direção. Pai Cristo Jesus, te louvamos nesta noite mais uma vez, neste culto de louvor e adoração ao teu grandioso nome. Um dia em tua presença que nós passamos, as crianças agora estarão indo ao culto infantil, onde as professoras semanalmente têm desenvolvido um trabalho para que ministre a tua palavra na linguagem que elas compreendam, para quando crescerem não se desviem dela. É a tua palavra, Senhor, que nos fortalece, que nos fortifica diante de tua presença. E a estas crianças e aos professores que ministram, que a tua bênção continue repousando grandiosamente, as bênçãos espirituais e os desenvolvimentos de todo o trabalho seja feito para a glória e louvor do teu nome. Em Cristo Jesus nós te agradecemos hoje e para todos sempre. Amém. As crianças, acompanhem a tia Vicky, tem 4 a 8 anos. A igreja permanece de pé. Toda semana nós elevamos a nossa voz ao trono da graça. Os momentos de intercessão que nós fazemos, talvez para algumas pessoas pareça não surtir nenhum efeito. Talvez para algumas pessoas pareça que é como mais uma prática costumeira nossa. Mas deixa eu dizer a você que quando nós oramos a Deus, tenha certeza, o trono da graça é incomodado e Deus, no seu trono, com certeza, ouve a nossa súplica, o nosso clamor. Em nenhum momento que nós fazemos aqui, quando nós levamos a voz ao trono da graça, tem sido um momento em vão. Se você crê, todo o teu coração, você acreditar mesmo que o que você está pedindo nesta noite, Deus já te respondeu, tenha certeza de uma coisa: amanhã, eu não vou dizer amanhã, as portas já estão abertas. Amém. Se você crê nisso, pela fé, amanhã elas já estarão abertas. Está tudo fechado? Tenha certeza, Deus abre as portas. As coisas não estão caminhando bem, tenha certeza, quem guia e quem direciona os nossos caminhos está aqui nesta noite. Você pode dizer amém? Amém. Quando Paulo escreve a Romanos e fala muito sabiamente que tudo pode se levantar, guerras, questões financeiras, brigas, questões sociais, mas Paulo é muito enfático quando diz: nenhuma destas coisas é capaz de nos separar do amor de Cristo Jesus que está em nosso Senhor. Nada separa, nada nos separa do amor de Deus. E é essa oração que nós vamos direcionar nesta noite: que nada nos separe desta comunhão, desse partir do pão e das orações. Se você compreender isso, a sua vida certamente terá sentido e significado. A nossa oração nesta noite é para que nada nos separe do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor
derramado em nossos corações. Galeria, dando uma mão aí, uma bancada, os irmãos que estão na galeria, unam-se. Os que estão lá atrás, uma bancada dando a mão a outra bancada. Os que estão lá fora, assim também o façam. Esse é o momento que nós vamos falar com o nosso Deus. É um momento que nós chamamos de muito mais do que especial. É um momento sublime. Só nós, cristãos, temos esse direito. Nós cristãos. Pastor, Deus não ouve quem clama, pode até escutar. Mas nós podemos entrar agora no trono da graça, pela fé, onde está o nosso Deus. Lá, com certeza, se é uma intervenção, Ele vai fazer. Se é um agir dele, de ação, isso Ele fará. Se é um fim que Ele tem que colocar em alguma coisa que você está vivenciando, creia que isso pode acontecer. Mas vai depender da tua fé, não da minha. Vou orar com você, para que nada do que eu ministrei, muito mais coisas que aconteçam em nossas vidas, no nosso dia a dia, nos separe do amor de Cristo. O amor de Deus já está derramado em nossos corações. E nada, essa é a sua oração, essa será a minha oração, será a oração da igreja. Nada nos separe do amor de Deus. Pai de Cristo Jesus, nosso Senhor, inclinado diante da tua presença nesta noite, nesse momento de intercessão, a tua igreja batista e Ponte dos Carvalhos. O que queremos, Senhor, nesse momento de dizer em nossa súplica é que nós vivenciamos diariamente em nossas vidas guerras, batalhas travadas espirituais. Há momentos que parece que, quando olhamos para o céu, parece que é tudo cinza. Às vezes, ao elevarmos a nossa visão à tua glória, até às vezes entendemos que tu pareces que não nos escuta. Muitas vezes nós estamos dessa maneira. Oramos e achamos que tu não nos ouvistes. E essas brigas constantes que nós vivenciamos, as batalhas espirituais, os dilemas de nossa vida, as circunstâncias adversas que nos acometem diariamente no nosso campo social, no trabalho, nas universidades, nas escolas, as constantes investidas de Satanás sobre nossas vidas, nos mostrando caminhos que parecem direito, mas o fim é a morte. Uma juventude que tem sido alvo muito fortemente de Satanás, aonde eles estão, há muito investida. É droga fácil, é sexo fácil, são investidas muito pesadas, muito fortes. Senhor, mas a nossa súplica nesta noite, o nosso clamor, é dizer-te, Senhor, que diante de todas essas circunstâncias, a tua palavra nos diz que nada nos separa do amor derramado lá na cruz, que já está e habita em nossos corações. O amor do Calvário, o amor que foi de algo tão profundo, como disse o nosso missionário, às vezes é algo até fora da razão, não consegue se explicar como um amor tão profundo está hoje derramado em nossos corações. E é isso que nós queremos pedir-te nesta noite, na nossa súplica e nosso clamor, que o amor de Jesus continue derramado poderosamente em nossos corações, e que nada nos separe do teu amor. Em Cristo Jesus, nosso Senhor, te agradecemos hoje e para todos sempre. Amém. Podem sentar. Nesse instante nós veremos uma
nosso acampamento e nós vamos trazer para que os irmãos possam entender aquilo que nós vivenciamos durante todos esses 3 dias. Então nós pedimos a todos que prestem bastante atenção. Essa peça está baseada no hino oficial que foi trabalhado durante todos esses 3 dias. Então, dentro de alguns instantes, estão aqui e vocês verão a apresentação dessa peça. Metanoia, volteio do acampamento, por uma mudança de mente e de caráter. Não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale, conhece, se o esquece em cada esquina. Que o encontra
Às vezes, há muitos vivendo lá fora alguma coisa, diz que é cristão, mas lá fora está vivendo, cantando, brincando, se divertindo, bebendo, no meio de... Mas quando chega na igreja, aleluia, glória a Deus. Isso é representado aqui nessa noite. E eu dizia assim, há muito crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Tenhamos bastante cuidado. E a juventude desses 3 dias, eles entenderam que existe essa mudança de mente e de caráter. Metanoia. Que Deus tenha abençoado a vida de cada um de vocês. Mas quero convidar todos os adolescentes e juventude do nosso acampamento aqui na frente agora, que nós vamos estar recitando o tema, a divisa, e vamos estar cantando ele mais uma vez, que este é o cantauzão. Esse foi os nossos acampantes, irmãos, durante esses 3 dias que nós tivemos ali no Recanto Lazer, na cidade de Pombos, né? Então, que está toda essa juventude maravilhosa. Alguns que eu estou baixinho, não meu irmão não. Então deixa eu pra frente, peraí. Abre espaço aí pra nós, gente. Eu estou pequenininho, obrigado. É porque eu sou baixinho, aí tem um pequeno lá atrás. Eu e o pastor Herbert. Vamos recitar o nosso tema. 1, 2, 3, já! Eu sei que vocês assim estão muito roucos, gritaram muito, não é? Finalizar sem voz, mas nós vamos fazer melhor, dizer o nosso tema mais uma vez, todos juntos? Por uma mudança na mente e no caráter. E a nossa divisa, ela foi escolhida em 2 textos, Romanos 12, 2, parte A, e Efésios 4, 17 e 18. Então, leamos. Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança na mente de vocês. Portanto, em nome do Senhor, eu digo e insisto no seguinte: não vivam mais como os pagãos, pois os pensamentos deles não têm valor e a mente deles está na escuridão. Eles não têm parte na vida que Deus dá, porque são completamente ignorantes e teimosos. Iremos cantar o nosso hino oficial, e aí vou aproveitar esse momento que nós estivemos cantando no oficial, que os irmãos que trouxeram seus dízimos, suas ofertas, terão também nesse momento o privilégio de estar ofertando na casa do Senhor. O tema do hino foi Não Fale, mas eles vão cantar. O tema foi Não Fale, mas eles têm que cantar. Então nós vamos estar cantando este hino, que tocou bastante aos nossos corações no acampamento, e vocês terão essa oportunidade de trazer seus dízimos e ofertas à casa do Senhor. Não fale que o conhece, se o esquece. Vocês estão esperando o quê? A música voltar é ao vivo, tudo é ao vivo, tá certo? Tudo é ao vivo. Esquece, claro, esquina.
suas ondas de fé, e não na palavra, não na palavra. O que falta hoje é fé na palavra, que muda quem eu sou, não deixa nada, amando o que é de Deus, deixando o mal, gritando amém. Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade, sim, no assistes do Senhor, não no eu acho que não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé, e não na palavra, não na palavra. Que mais há hoje é graça sem juízo, que traga amor e paz sem compromisso, seguindo tradições de homens, não de Cristo. Pois se tenho a Cristo, tenho a verdade, sim, no assistes do Senhor, e não no eu sinto que não fale que o conhece, se o esquece em cada esquina. Não fale que o encontra nas suas ondas de fé, e não na palavra, não na palavra. Senhor nosso Deus, nosso Pai que está nos céus, rendemos graças ao Senhor e nesse instante agradecendo, Senhor, pelos dízimos e ofertas que foram tiradas nesta noite para o mantimento da tua casa. Muito obrigado pela vida dos servos que contribuíram, que a cada dia o Senhor possa dar condições a todos nós a continuar te ofertando para o mantimento da tua casa. Obrigado pela vida da nossa juventude. Obrigado, Deus, pelo que o Senhor fez e continuará fazendo nesta noite, para a honra e a glória do teu nome e em nome de Jesus. Amém. Obrigado por nos assentar. Aliás, ficaremos todos em pé nesse momento, no seu lugar, enquanto o pessoal do louvor vai nesse instante agora fazer um momento de adoração. E aí, todos os irmãos em pé, nós queremos nesse instante. E quero saber do nosso meio, quem está nos visitando, levante a sua mão, assina aí, quem está nos visitando. Mais alguém? O pessoal que veio com o missionário Júnior, vou deixar para que ele possa depois fazer essa apresentação da melhor maneira. Mas vamos dizer a nossa frase para todos, todos juntos? Sejam bem-vindos e volte sempre e traga mais gente. E se gostar, fique com a gente. Vocês são os melhores presentes nesta noite para nós. Amém? Então vamos louvar com alegria. Quem conhece o hino pode louvar, mas não sou eu, irmãos. Amém, né? Graça e paz, igreja. Antes de louvar, vou deixar aqui Salmo 106. Aleluia. Rendei graças ao Senhor, pois Ele é bom e seu amor dura para sempre. Amém.
Você tá aí. A voz está indo embora. Mas eu digo aos irmãos que é com muita alegria. Deus, Ele falou durante esses 3 dias aos nossos corações. Eu tenho certeza que os nossos adolescentes e jovens estão retornando nesse acampamento de uma forma diferente. Como Deus tem trabalhado durante todos esses 3 dias. E eu quero dizer para você, pai, você, mãe, que valeu a pena você investir. Valeu a pena você deixar que o teu filho fosse esse acampamento. Aqueles que não puderam estar, que você tem outra oportunidade para estar conosco. Mas que você perdeu. E eu costumo dizer, como foi o acampamento? Foi tremendo. Mas Deus tem falado aos nossos corações esses dias. E nós queremos dizer para os irmãos que esteve conosco na sexta-feira à noite, trazendo a mensagem pastor Demétrios, e sábado pela manhã, pastor Demétrio também, ele trouxe a mensagem pela manhã. Foi algo que os irmãos conhecem já, como o nosso pastor Demétrios, conhecido por nós. Mas esse ano nós também tivemos cara nova. E nós convidamos o nosso missionário Evaldo Júnior, conhecido por todos nós, que esteve também trazendo a mensagem do sábado à noite, hoje pela manhã e agora à noite, encerrando esse acampamento com essa temática que for escolhida, mas que cada um de nós que estamos aqui nesta noite possamos entender o que o Espírito Santo está falando aos nossos corações. Abra nesta noite os seus ouvidos, o seu coração, e permita que Deus fale para você nesta noite, porque Deus continua falando, porque Ele é Deus e sempre será. E eu quero convidar Júnior aqui já. Júnior é professor do seminário teológico lá do Brasil, tem sido professor ali da turma de formação missionária, a qual a Mariana, da nossa igreja, e o Bruno são alunos, tiveram o privilégio de ser alunos de Júnior, vão retornar, e nós conhecemos porque nós fazemos parte de um corpo docente, e privilégio de poder ouvi-lo, ele ontem à noite, hoje pela manhã e agora à noite. E eu quero pedir nesta noite que o único mover seja do Espírito Santo. Amém? Que você não se levante, que você não saia do seu lugar, que você reverencie este Deus que diz a cada um de nós: guarde o seu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. A não ser que você tenha uma necessidade extrema, aí sim você faça. Mas agora, escuta o que Deus tem para falar ao teu coração e continuar falando aos nossos corações, porque Deus, Ele fala. Deus, na tua presença, entrega o teu filho para que ele possa falar aquilo que o Senhor tem colocado em seu coração, e que nesta noite possamos continuar sendo impactados pela palavra que o Senhor já colocou, Deus, através que o teu filho vai proferir nesta noite. Te oramos pedindo pela sua vida, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, Júnior, te use nesta noite. Que o Márcio falou no coração, meu coração está assim, digo a mesma coisa que eu iniciei ontem, no sábado, é um misto de emoções, tá? Tá numa igreja tão rica, espiritualmente falando, com a juventude forte e falando aos corações dos irmãos. Para a juventude vai ser uma conclusão daquilo que a gente já vem falando, tá? Mas para a igreja é um assunto pouco abordado nas igrejas batistas, por onde eu tenho passado, mas o Senhor tocou. Quando o Márcio fez o convite, eu me preparei para fazer essas 3 mensagens,
E desde o início, a primeira música que já foi cantada foi Espírito Santo. E é nesse tema que a gente vai tratar nessa noite, concluindo aquilo que eu já falei para a juventude, tá, gente? Então, só me referindo a eles um pouco primeiro, lembre-se, mudança de mente, conhecer quem é Jesus, entender os seus propósitos, acontece naquilo que Paulo fala, e vamos concluir hoje com o Espírito Santo. Eu pedi a liberdade ao pastor para utilizar o púlpito, o meu laptop, porque ali não tem espaço para botar as folhas, porque como eu não sou um pregador de excelência ainda, né? Não tenho a mensagem toda na minha mente, tenho algumas anotações e eu preciso. Mas queria já antes agradecer, só para não me estender no final, agradecer ao pastor, agradecer a toda a igreja pelo convite, dizer que eu vim com minha esposa, minha filha que está lá na salinha, né? A minha esposa, por favor, fique de pé, o pessoal da Igreja Batista em Prazeres, Marlon também, Gessele, Edna, o meu cunhado Edmilson e minha sobrinha Beatriz, tá? Eles vieram comigo, obrigado, podem sentar. Eles vieram me acompanhando aqui. E o meu sobrinho, né, que não por ser meu sobrinho que ele veio, mas por ele ser um artista que me acompanha, e toda mensagem que eu falava lá, toda mensagem ele relacionava no desenho, como ele é desenhista, né, então eu falava a mensagem e ele relaciona o desenho à mensagem. O desenho da mensagem de hoje já está aqui, só que eu não vou expor para não criar um certo desvio, né? Porque muita gente gosta muito do desenho e desvia o olhar para a mensagem. Eu peço aos irmãos, neste momento, que abram suas Bíblias no livro de Lucas, capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 30. Nós vamos falar da importância do Espírito Santo na nossa vida, na vida da igreja. Mas eu vou usar uma parábola, a parábola do bom samaritano, porque ontem eu preguei, dei parte do meu testemunho, falei para a igreja. Hoje eu fiz uma exposição do texto de Romanos 1 e 2, e hoje eu vou falar um pouco do que a Bíblia utiliza, considero bastante, que é o simbolismo bíblico, simbologia. A ceia do Senhor é simbolizada pelo vinho, que é o sangue do Senhor, o pão, que é o corpo do Senhor, são simbolismos bíblicos. E essa parábola em si, ela é especialíssima. Ela é de uma profundidade tremenda. Ela não só fala daquilo do que se pergunta simplesmente, que é a resposta que fazem a Jesus, mas ela fala do que eu chamo de propósito eterno de Deus. Ela conta toda a história, desde a queda até a redenção do homem. Lucas 10, 30. E respondendo Jesus disse: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e espancando se retiraram, deixando meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar, vendo, passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a cavalgadura, levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros, 2 denários, e deu-lhe ao hospedeiro e disse: cuida dele, e tudo quanto mais gastares, eu te pagarei quando voltar.
qual, pois, destes três te parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: vai e faze da mesma maneira. Eu li até o 36 e o 37, que é apenas a conclusão do que Jesus faz. Ele conta a parábola e aí responde aquilo que foi perguntado. Eu vou para frente ali. Por quê? Porque eu vou usar vários textos bíblicos e a gente ia perder muito tempo, não perder tempo de ler a Bíblia de forma nenhuma, mas ia gastar muito tempo folheando, porque são vários textos. E antes, eu não, sinceramente, eu não gostava quando o pastor ia para frente e pregava um texto e aí ia lá em Gênesis, lá em Reis, Deuteronômio, voltava, e eu confesso que eu me perdia. Mas eu me perdia porque eu não compreendia que alguns assuntos na Bíblia, ele vem bem claramente no texto. Outros, eles estão espalhados nos meios das Escrituras, e a gente tem que montar o quebra-cabeça, tá? Esse é um deles, ele está completo, mas a simbologia está em dois textos que a gente vai ler. Essa história vem daquilo que a gente já falou no acampamento, quando alguém pergunta para Jesus qual o maior dos mandamentos, né? E a gente falou disso ontem, falou hoje pela manhã, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Depois que ele pergunta quem é o próximo, depois que ele tem a resposta de Jesus, ele pergunta: e quem é o próximo? E aí Jesus conta essa parábola. Descia um certo homem, toda essa história bíblica. É história com H, tá? Não é história com E, porque é fato, e ele conta lá em Lucas, do 10:30 até o 35. E através da tipologia bíblica, nós temos um ensino rico e profundo. Apesar da Bíblia ter sido escrita em diversas épocas, por diversas pessoas, em diversos tempos diferentes, culturas diferentes, ela é a revelação de Deus para a nossa vida, porque ela fala de pessoas e de tempos diferentes, mesmo sem tanta certeza de estar falando da mesma coisa, falava-se sempre do mesmo propósito. Então, pessoas que anos atrás, em culturas diferentes, falavam. Isso nos dá uma certeza maior de que Deus inspirou realmente as suas escrituras. E aí a gente vai, até mesmo quando as pessoas não entendiam exatamente o propósito do que estava dizendo, estavam fortalecendo o Evangelho. E aí a gente vai em Números 21, 8 e 9. Eu vou falar, se você for rápido na Bíblia, você vai, ou se você quiser, você anota para depois você conferir, tá? É bom sempre conferir o que não só eu, mas qualquer pregador está falando, para você ter realmente a certeza de que é verdade. E aí conta-se a história da serpente, né? Da serpente de bronze, onde eu vou passar rapidamente pelo texto, contando só o fato. Conta-se que as pessoas que estavam no deserto estavam sendo picadas por serpentes abrasadoras. Algumas serpentes vinham e picavam as pessoas, e Moisés perguntou a Deus o que fazer, e Deus disse para construir uma serpente, né, de bronze, de metal, e as pessoas que olhassem para essa serpente, e aí ficavam curadas. E confesso para você que quando você lê esse texto de início, você fica meio receoso, porque é algo meio místico, né? Supersticioso. É adoração à imagem? Não é. Deus já falando ali do propósito do Evangelho, da morte de Cristo na cruz do Calvário que havia de vir. Por quê? Porque o próprio Jesus fala lá em João 3:14, diz assim: assim como Moisés levantou a serpente no deserto, desse mesmo modo é necessário que o Filho seja levantado. E aí vem o versículo: para que todo aquele crê
não pereça, mas tenha vida eterna. Deus diz para Moisés levantar uma serpente, e Moisés levanta a serpente. O evangelho muitas vezes é pregado através dessa simbologia. Havia uma maldição assolando o povo, e eram as serpentes que picavam, e se você fosse picado e olhasse para a serpente de bronze, você era curado. A maldição que existe, que estamos debaixo dela, é o pecado. E a Bíblia fala: se você olhar para Jesus, você será restaurado. A simbologia é simples, é essa. A maldição que assolava o povo era a serpente, e Deus está falando da identificação. Júlio, por que uma serpente curava o veneno da serpente e um homem é curado por Jesus? Deus está apenas colocando aqui a identificação. Ele julgou tudo numa serpente. Pode mostrar aí. Ele julgou tudo numa serpente de bronze para curar a serpente, ou para curar as pessoas que eram picadas por serpente. E era necessário que, para que eu e você fôssemos curados. Aquele não fica. Pode só segurar um pouco, por favor. E era necessário que eu e você fôssemos curados do pecado. O primeiro pecado veio por um homem, veio por Adão. Simbolicamente é necessário que um homem cumpra esse mesmo papel, que Deus julgue, assim como julgou naquela serpente de bronze aquele veneno, julgasse também em Jesus os nossos pecados. E aí, em João 3,14, eu volto para o texto. Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o homem seja levantado. E Jesus, o próprio Jesus diz lá, a própria Bíblia diz lá: maldito seja aquele que for pendurado no madeiro. Jesus se tornou maldito pelo meu e pelo seu pecado. Jesus se tornou maldito pelo meu e pelo seu pecado. Deus julgou o pecado daquele povo nessa serpente e julga o nosso pecado em Jesus. Ok. Não. Deixa. Pronto. O pessoal já viu o desenho. Pode ir. Pronto, era só embaixo. Feito essa introdução para vocês entenderem a simbologia bíblica, tá? Que não é algo místico. Essa serpente, Deus não estava dizendo para adorar a imagem de maneira nenhuma. Entendendo essa simbologia, a gente vai para o texto que a gente leu, que é o versículo, a partir do versículo 30 da parábola do bom samaritano. Porque Deus resume todas as coisas nessa parábola. É uma parábola simplesmente espetacular. E ela diz assim: um certo homem, ele não identifica quem é esse homem, tá? Um certo homem, é artigo indefinido, descia de Jerusalém para Jericó. E aqui não era que Jerusalém fosse mais alta e Jericó mais baixa. Ele não está falando geograficamente, tá? Mas Jericó ou Jerusalém é sempre um lugar de bênção na Bíblia. É constituído, o céu é chamado de Nova Jerusalém. Então a Jerusalém é um lugar de bênção, e Jericó é considerado sempre um lugar de maldição. Em Josué 6, versículo 26 e 27, diz assim: naquela ocasião Josué pronunciou este juramento solene: maldito seja diante do Senhor o homem que reconstruiu a cidade de Jericó. Ao preço de seu filho mais velho lançará os alicerces da cidade, e ao preço de seu filho mais novo porá as suas portas. O que é que Josué estava dizendo? Quem reconstruir Jericó, o seu filho mais velho vai morrer quando ele começar, e o filho mais novo vai morrer quando terminar. E aí, em 1 Reis 16:34, diz assim:
durante o reinado de El, de Betel, reconstruiu Jericó, lançou os alicerces à custa do seu filho mais velho, Abirão, e instalou suas portas à custa do seu filho mais novo, Segube, de acordo com a palavra que o Senhor tinha feito e falado por meio de Josué, filho de Num. Ou seja, quando o rei El reconstruiu Jericó, quando ele começou, morreu o filho mais velho, quando ele acabou, morreu o filho mais novo. Então, nós entendemos aqui que Jerusalém é um lugar de bênção, Jericó é um lugar de maldição. E fala assim, um homem descia, ele está falando da trajetória de declínio da humanidade. Simbologicamente ele está dizendo que o homem vivia em contato com Deus. Adão tinha contato eterno com Deus, e aí ele decidiu pecar, e aí ele cai, e é a história decaída do homem. Ele decide não viver na plenitude, não viver num lugar de bênção, simplesmente escolhe o erro, e isso o levou a um lugar de declínio espiritual. Nesse processo ele foi assaltado e roubado, e isso é o que acontece à humanidade. Todo tipo de trauma, todo tipo de problema ainda acontecem por meio do homem, por meio do pecado do homem. Do que se queixa o homem, senão dos seus próprios pecados? Mas os adolescentes e jovens nesse acampamento, só fazendo um parênteses, aprenderam algo que eu vou repetir aqui nesses dias. Existe amor no mundo? Existe amor no mundo. Antes, quando eu perguntava, existe amor no mundo? Quando você olha para o mundo, pensa que não existe amor no mundo. Existe amor no mundo, sim. O amor veio há 2000 anos atrás. O problema é que as pessoas não conhecem esse amor. E é papel de vocês apresentar esse amor ao mundo. Então, voltando, o homem foi assaltado. Isso aconteceu na humanidade a partir da escolha que fizeram pelo pecado. Então o homem perde os seus privilégios, o homem não foi apenas assaltado, e aconteceu que a partir desse momento a escolha foi feita, ele decai, o homem cai, como diz na parábola. O homem vinha descendo, e aí ele é assaltado por duas pessoas, ou pelos ladrões, e passam duas pessoas. Quem são essas duas pessoas? O sacerdote e o levita. Só que a gente entende que esse sacerdote, normalmente na parábola normal, a gente entende que eles não querem ajudar, né? Eles preferem não ajudar. Mas na verdade, não é que eles, na simbologia bíblica, não é que eles não queiram ajudar, é porque eles não podem ajudar. Porque um homem não pode salvar o outro. Por mais cargo que ele tenha, por mais elevado que seja, ele está no mesmo nível. E aí nós vamos ver isso. Por quê? A Bíblia fala que o sacerdote e o levita desciam pelo caminho. O sacerdote descia pelo caminho. De igual modo, o levita também descia pelo caminho. Os dois estão nos mesmos processos decaídos. Então eles não podiam ajudar ajudar essa pessoa que estava meio morta. E se vocês prestarem bem atenção, esse é o único lugar na Bíblia que tem um tema meio morto. Ele não está morto completamente, tá? Não está morto completamente, e de não ter mais esperanças, e nem tem força para se levantar sozinho. Vocês percebem alguma relação com o homem? O homem está morto em seus delitos. Por si só, ele não consegue. Ele precisa de alguém. E esse alguém tem que ser alguém que seja identificado com ele. Ele precisa de um outro homem. E o sacerdote e o levita, que desciam pelo mesmo caminho, não podiam ajudá-lo. Por quê? Porque ele está na mesma situação, descendo pelo caminho. De igual modo, o levita estava descendo pelo caminho.
Mas, logo em seguida, só confirmando que o homem não pode salvar o outro, o Salmo 49, 7 e 8 diz assim: homem algum pode redimir seu irmão ou pagar a Deus o preço de sua vida, pois o resgate de uma vida não tem preço, não há pagamento que o livre. Salmo 49, 7 e 8. O homem não está apenas incapacitado de resolver os seus próprios problemas, mas também ele não pode receber ajuda dos outros, porque estão na mesma condição. Nós temos dois tempos na história da humanidade, antes que chegue o tempo que o homem vai receber a ajuda, que fala-se do nascimento de Jesus. Nasceu na plenitude dos tempos. Jesus nasceu na plenitude dos tempos. A simbologia fala do primeiro tempo, que é de Adão até Moisés, o segundo tempo, que é de Moisés, a lei, até Jesus, e o terceiro tempo é o próprio Jesus. Se na simbologia bíblica as figuras do homem, do sacerdote e do levita simbolizam a humanidade, nós só temos uma resposta em relação ao samaritano. Quem era o samaritano? O samaritano não vinha descendo pelo mesmo caminho. A Bíblia fala que ele passava pelo caminho, ou seguia o seu caminho. Eu gosto muito dessa versão. Seguia o seu caminho. O sacerdote, o samaritano, o bom samaritano, é Jesus. Jesus é esse, o único que pode ajudar quem está caído, cuidar das suas feridas, colocar azeite e colocar vinho. E a prova simbologicamente disso é que diz que a Síria dominou o Israel num certo cativeiro. E o que é que ela fazia? Ela misturava as culturas para ter mais domínio. E ela fez isso com os samaritanos. Então ela misturou os judeus e os gentios e se tornou os povos samaritanos. Então, os samaritanos, quando chegava para o judeu dizia que o samaritano não era judeu, era gentil. E quando o samaritano chegava para o gentil dizia: não, você é judeu e não gentil. Então, o samaritano era essa mistura e não era aceita. E isso era o prenúncio do que a Bíblia já falava, que ele veio para os seus e os seus não o receberam. Sabia que Jesus viria e não seria aceito por ele. E quando Jesus usa a figura do samaritano para falar de si e oferecer ajuda, ele não só oferece ajuda, mas coloca no homem azeite e vinho. Isso são duas figuras fortes da redenção, e é uma dessas que eu quero falar um pouquinho mais profundo hoje. O azeite é o óleo, que fala da ação do Espírito Santo presente na regeneração. Tito 3,5 fala disso. E o vinho é o seu próprio sangue. Só Jesus poderia aplicar o seu sangue e o seu Espírito para levar o homem a um processo de restauração. Olhem o texto, e aí eu peço para você abrir sua Bíblia no livro de Efésios 2, 13 e 18. Esse texto fala que Jesus veio para unir num só corpo, é só para olhar, tá? Jesus veio para unir num só corpo judeus e gentios, e por meio do seu sangue ter acesso ao Pai por um só Espírito. Toda a simbologia está passando uma mensagem, está dizendo que o samaritano figura um templo. Se o personagem do samaritano figura um templo, os outros também significam um templo. E o que eu já falei, lá em Romanos 5, 12, 14 diz assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio para todos os homens, porque todos pecaram. Pois antes de ser dada a lei, e o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o tempo de Moisés,
mesmo sobre aqueles que não cometeram um pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era o tipo daquele que havia de vir. Então, nós concluímos que a figura do sacerdote é o tempo de Moisés, de Adão até Moisés, onde reinou a morte. A figura do levita é de Moisés até Jesus, onde figurou a lei, e a lei em si ainda não nos restaura, porque ela só traz pecado, porque nós não éramos capazes de cumprir toda a lei. E aí chega a plenitude do tempo, que é quando o samaritano chega. E aí aquela figura, a humanidade, aquele homem caído, decaído, que estava meio morto, pode ser restaurado, pode ser cuidado. E aí vem o versículo 31, diz assim: casualmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo passou de largo. De igual modo também um levita chegou àquele lugar, viu e passou de largo. Certo samaritano que seguiu o seu caminho chegou perto dele, encheu-se de compaixão. Jesus, ele se compadece do homem caído, do homem perdido, e segura, cuida das suas feridas, derrama azeite, que significa o seu espírito, derrama vinho, dá vinho para ele, que significa o próprio sangue que ia ainda ser derramado na cruz. E aí, o que ele faz? Ele entrega na mão de um hospedeiro. Jesus entrega esse homem na mão de um hospedeiro. Para a igreja, quem é esse hospedeiro? Todavia digo-vos a verdade, que convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vou-lo enviarei. O hospedeiro é o Espírito Santo. Quem cuida de nós é o Espírito Santo. Quem nos mantém de pé mediante a toda injustiça, toda dificuldade, toda luta, toda falta, todo desejo carnal que nós temos, quem nos mantém firmes é o Espírito Santo de Deus. É esse hospedeiro que Jesus pegou aquele ferido, cuidou, restaurou e entregou na mão dele. Engraçado que ele paga 2 denários, que era um salário de 2 dias. Ele disse assim: olha, cuida dele até que eu volte. Quem promete que um dia voltará? Quem promete que um dia voltará? Ele diz assim: se demorar, quando voltar, eu pago o restante. E eu louvo a Deus, porque lá em João 14, 18 diz assim: não vos deixarei órfãos. Jesus disse: olha, eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Desculpe a emoção, porque eu sou esposo de uma órfã. E Jesus nunca abandonou. Nunca a abandonou. E é um dos privilégios de ver como ela tem um carinho exacerbado, até às vezes até excessivo pela filha, porque ela sabe o que passou com ela na infância. A minha esposa sabe o que ela passou na infância, e ela quer fazer isso. Engraçado? Não engraçado, triste, é que há 2 meses atrás as minhas sobrinhas ficaram órfãs de mãe.
E eu digo para o meu cunhado, que ele está aqui, que eu estava há dias no velório: Deus não lhe deixa sozinho, porque Ele disse que não deixou você órfão. Ele deixa com você o Espírito Santo dele, o Consolador. Amém. Não só a Ele, mas qualquer pessoa que esteja passando por, seja qual for a necessidade. O Espírito Santo veio para nos consolar. Enquanto louvava, eu vi algumas pessoas aqui chorando, se emocionando. Não uma emoção simples, mas uma emoção profunda de entender os propósitos de Deus, talvez entender que está errado, ou que necessita de algo. E eu digo para essas pessoas: chorem, chorem, porque os que choram serão consolados. Já estão sendo consolados por esse hospedeiro. João 14:17 diz assim: o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós, e aqui eu acrescento, vós da Igreja Batista Ponte dos Carvalhos, porque Ele habita convosco, o Espírito Santo está entre vós. Jesus diz que começou a ajudar, mas Ele vai enviar outra pessoa que vai continuar a obra dele. Jesus começou por intermédio de sua morte a nos tratar e nos entregou a esse hospedeiro. E a Bíblia fala que o hospedeiro tem a sua própria hospedaria. E muitas pessoas estão desacreditando na Bíblia, né, Bruno? Na igreja, chamados desigrejados, né? Gente que acha que não, eu só preciso de Jesus, não preciso de nenhuma igreja, porque vai chegar na igreja, vai encontrar defeito. Eu cheguei aqui, vi, na minha tem, é diferente do daqui, mas aqui já tem outro, e se for para lá vai ter, e vão se escandalizar, e assim vai, se for em qualquer uma, não só batista, mas se for em outras denominações, vão encontrar. E as pessoas acham que está fora da igreja, mas a Bíblia fala que o hospedeiro, ele tem uma hospedaria. E aí, de coração mesmo, eu louvo a Deus por essa hospedaria aqui. Que o Espírito Santo de Deus que habita aqui possa abençoar todos esses municípios. Eu vi bandeiras aqui, muito legal, porque eu estava em um ali, passei por aquele ali, meu irmão estava essa semana nesse aqui, e eu ali orando e dizendo que abençoe todos, principalmente Jaboatão. A nossa terra, o pessoal de Jaboatão está bem baixo ali da bandeira, parece que foi combinado, mas não foi. A parábola, meus irmãos, se vocês compreenderem, ela não só fala, Jesus é tão espetacular que Ele não só fala apenas o que perguntam a Ele. Fazem o pessoal da galeria, fazem uma pergunta a Jesus: quem é o meu próximo? Jesus explica a parábola e diz quem é o próximo. Mas a parábola era profética de ponta a ponta, desde o início até o seu final, até a vinda de Jesus. Que lembra-se que eu falei que o samaritano figura um tempo além do homem, o levita também um tempo, o sacerdote figura um tempo, obrigado pastor, figura um tempo, o levita figura outro tempo, e Jesus também figura outro tempo. Esse tempo já começou. E muitas pessoas dizem assim: essa resposta é para aquelas pessoas que dizem assim: Jesus fala que voltou, mas nunca volta. Acha que a gente ainda está no tempo da lei, acha que a gente ainda está no tempo, naquele tempo. Não, nós já começamos o terceiro tempo. O terceiro tempo e o último tempo. Jesus, Ele está voltando. Isso é perfeito, porque lá em Coríntios, só para finalizar, as pessoas, Coríntios 2, diz que já ouviram 2, capítulo 3, 6 e 8, diz assim: a letra mata. E as pessoas acham, né, alguns tolos acham que é de tanto estudar, né, a letra mata. Não é a letra que mata. Paulo está falando aqui da lei, da letra da lei que matava. E diz assim: Ele nos capacitou para sermos ministros da nova aliança,
não da letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. O ministério que trouxe a morte foi gravado com letras em pedra, mas esse ministério veio com tal glória que os israelitas não podiam fixar os olhos na face de Moisés por causa do resplendor do seu rosto. Ainda desvanece. Não será o ministério do Espírito ainda muito mais glorioso? Jovens, lembram que eu falei da figura de Cristo? Reluzente os olhos como o sol? Ele fala disso aqui e conclui que o ministério, ele não fala de Jesus, o ministério é do Espírito. Uma coisa que a gente prega, e os pastores pregam bem, é essa primeira questão de que Jesus, o homem está perdido, está decaído, que precisa de salvação, e que Jesus